hoje o Expandcast faz uma pausa especial para celebrar os pais que constroem negócios sem abrir mão de estar presentes. Ser pai e ser empreendedor têm muito mais em comum do que parece. Ambos exigem entrega, visão, sacrifício e, principalmente, muito amor. Vamos conversar com 6 empresários incríveis sobre como a paternidade moldou suas decisões, fortaleceu suas rotinas e se transformou em combustível para crescer cada vez mais. Então, sejam bem-vindos a esse episódio especial do Expandcast do Dia dos Pais e um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Então, pessoal, começando o Expandcast de hoje nesse especial maravilhoso do Dia dos Pais. Primeiramente, parabéns, Jueri, parabéns, Lira, né? Hoje é nosso dia. Nosso dia. Nosso dia. Nosso conquistado dia. Pagadores de boleto. O dia oficial de quem Por aí. paga boleto. É por aí, mais ou menos isso. Mas vamos lembrar a parte boa. Esse bloco eu queria falar sobre o equilíbrio entre sonho e presença. Como conciliar o desejo de construir um legado com presença ativa na vida dos filhos. Isso é sempre um desafio para nós, tá? E aí, por isso que eu chamei vocês dois aqui, que são especialistas, experts nesse assunto, né? Jueri mesmo é dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Lira, acredito que, não sei hoje, mas em alguma fase da vida, né? Tracionando o negócio ali no início, precisou acontecer. Vi, inclusive, fotos de Lira, né, lá nos sorteios, lá no primórdio da Liscar, fazendo um sorteiozinho ali, como acontecia à noite na rádio, né? Ou seja, tripla jornada de trabalho. E aí queria saber qual foi o momento em que vocês perceberam que precisavam ajustar a rotina para estarem mais presentes como pais. Eu venho de uma escola, né, de que a gente tem prioridades, e essas prioridades têm que estar muito claras. Evidentemente que equilibrar o tempo todo na minha visão, é utopia, tem hora que a gente vai dedicar um lado mais o outro, mas ter muita clareza de que a família, ela vem antes dos nossos até projetos, sonhos empresariais, né. Então isso ajuda a nortear. Então, às vezes, quando a gente está puxando muito para um lado, acaba: "Opa, espera aí, né". E as esposas ajudam também nessa: "Ei, meu amigo, olha aí, ó, a filha tá precisando, eu tô precisando". Então, mas a gente Desacelera. tendo essa prioridade, né, acredito que esse princípio de prioridade já por trás já ajuda bastante nas decisões. Eu posso dizer assim, meus filhos já estão maiores, né, vamos dizer adultos, um com 28, outro vai fazer 25, Depende do filho que você está falando. Que você tem, 2 filhos. são 2 filhos, E né? tenho mais 2 filhas adotivas, né. Que são, para vocês não sabem, Pinha. ele agora virou um colecionador de vezes, porque passou para a compra da segunda, já é colecionador. Uma tem 17 e a outra vai fazer 9 anos. Mas assim, os meus filhos mesmo, o que eu posso dar uma colaboração pelo tempo que a gente já passou, quer dizer, desde pequeno, agora já adultos, é que a gente tem que ter cuidado, às vezes, como empreendedor, a gente fica muito naquela rotina de querer dar o melhor para os filhos e, às vezes, a gente fica um pouco afastado. Então, eu posso dar um conselho de não fazer isso, tentar equilibrar, certo? Isso as esposas ajudam muito, né? Porque, às vezes, você precisa conhecer as amizades, né? Que, mais do que nunca, hoje amizades não só presenciais, né, hoje a questão virtual também, né, tem que ver Sim, essa acompanhar tudo, questão né. aí, que é mais complexa ainda, porque antigamente você: "Não, traga os seus amigos aqui para casa, né, pra gente conhecer melhor". Hoje, além disso, você tem a questão virtual, que tem que entender melhor isso. Então, assim, eh, é um aprendizado dia a dia, né, mas o que eu posso falar é que vale a pena ter filhos, né, isso é uma coisa. E agora que eu espero, assim, minha esposa já foi para, eu vou ser avô no final do ano agora, outubro, novembro, está chegando aí um menininho, então eu acho que eu vou corujar até demais, né.
Vou dedicar ainda mais tempo. Mais tempo, né? Isso mesmo. Vou deixar para o meu mais novo tomar conta lá e eu vou cuidar do guri. Eu com as vespinhas e pronto. Com certeza, meu amigo, com certeza. E eu acho que é isso mesmo, né, a gente priorizar, né, o que de fato vale a pena. Eh, não faz sentido nenhum, né, eu acho que muda o sentido inclusive, né, quando você torna-se pai, o empreendedorismo, ele muda um pouco de figura no sentido de que você empreende Para ele para o seu filho, né, deixar um legado. para deixar um legado, para, eh eu acho que todo empreendedor, né, talvez, não posso falar por todos, porque é muita gente, mas eu acho que a grande maioria gostaria, né, de deixar, né, a sua empresa para um sucessor. Acima de até acima do próprio negócio em si, né, porque, apesar da gente lida tem bem mais, estrada e é quantos anos, né, de construção, mas pode ser que, né, em algum momento teus filhos não identifiquem com esse mesmo projeto, mas mais importante do que uma marca, um projeto é o legado de princípio, de valores, e aprendizado de negócio, gestão, eu acredito que isso é o mais importante, né, Lira? E também, até para colaborar com isso, eu nunca pensei em deixar para os filhos, né. Tanto é que um fez medicina, mais velho, e o mais novo, ele entrou na área de relações internacionais, depois ele viu que ele não queria, tá hoje em ciência da computação. Legal. E o ano passado foi que ele disse: "Meu pai, posso ir trabalhar lá?". Então Muito legal. foi uma A questão descoberta dele, né? isso, né. Show. Não foi imposto, porque imposto Sim, nunca é legal. Mas deu aquele orgulho no fundo, no peito lá, né. Certeza, né, com certeza. É você deixar É uma empresa o quê? De 45 anos, né, Neira? 44 faz esse mês, 44. Ano que vem vamos para os 45 anos aí. Então, assim, você deixar uma empresa a gente cria uma empresa com a intenção até que ela se perdure independente dos filhos quererem sim. ou não, mas se eles querem, pô, aí é fantástico, né. Aham. Aquilo que a gente já herdou do meu pai, né, então Sim, você não pode tem esse continuar, detalhe, né? é muito bom. Vocês acreditam que a jornada empreendedora de vocês tem inspirado seus filhos, a pensar no futuro deles, no caso, de forma diferente? É, eu busco, nesse caso, ser Eu falo isso, tá, só para contextualizar, assim, Yuri, porque, assim, eu fui muito desincentivado, e não por culpa dos meus pais, eu acho que o mundo era diferente, e assim, eh, principalmente minha mãe, ela queria que eu fosse funcionário público, porque era um sonho dela, né, Estabilidade, estabilidade e tal, enfim, eram momentos diferentes, são momentos diferentes, né. E aí por isso que eu faço essa pergunta, né, vocês hoje pensam que né, por vocês serem empreendedores, por nós sermos empreendedores, né, o filho ele pensa de uma forma diferente? eu acredito que, não há certo ou errado, mas há uma certa posição de liderança quando você resolve empreender. Você vai obrigatoriamente para essa posição. A minha história, o meu legado para trás também foi parecido com o seu, meus pais eram funcionários públicos. Interessante que os 3 filhos enveredaram pelo empreendedorismo, mas talvez para o meu pai já era empreendedor dentro do funcionalismo, né. Onde ele estava, enfim, não tem essa limitação, eu só vou ser líder se eu for empreender. Se eu Depois tiver um CNPJ, tanto é que quando ele foi encerrar a carreira dele, que era na Chesf, ele foi convidado a montar consultoria, enfim, mas aí ele já não queria mais, né, já trabalhava desde cedo, enfim. E no caso eu tenho um líder, tô mais no início ali, tô com uma com 13, vai fazer 14 agora, e, sem dúvida, né, essa meu Deus, essa cultura de empreendedorismo é muito forte, somente quando você faz com amor, paixão, com diligência, né, quando é inevitável, somente no meu caso, que veio do digital e que tenho essa questão de trabalhar em casa por períodos, às vezes eu estou no escritório, às vezes eu estou em casa, aí não tem jeito, né. A minha filha já tem o lugar dela dentro do escritório em casa, e fala: "Aqui é meu lugar". E aí, recentemente, já algum tempo atrás, ela falou: "Pai, vou começar a vender pulseiras, né, na escola". E aí eu falei: "Beleza". Aí ela foi tirar foto, eu falei: "Não, vou melhorar essas fotos suas". Aí eu fui ensinar pra ela, então assim, depois eu vou contar uma história mais na frente legal sobre isso, mas legal, porque não foi eu que falei pra ela fazer. Quando ela falou: "Eu vou fazer", beleza, eu vou te incentivar, isso é legal.
mas ela tá como o teu filho, né, antes no momento da experiência, entender se é isso que ela quer, E, mas tá vendendo pulseira, viu, pessoal? e o meu filho, ele começou a vender brigadeiro, tá? No colégio, para juntar um dinheiro, né? Sim. Interessante que ele era um pai trocínio, né? Eu dava todo o leite condensado, mas pelo menos eles trabalhavam lá. Ele só tinha a receita, a despesa era com a parte do pai, mas era um incentivo para ele Sim. empreender lá. Eu acho que isso é legal. E eu acho que uma coisa que é importante, a gente tem que passar para os filhos, valorizar o empreendedor, o empresário, né? Que infelizmente é tão mal visto, mal a imagem disso, como se fosse uma pessoa que quer o Flora, né? flora, tudinho, e Já começa na novela, né, o empresário geralmente é o vilão, geralmente é o cara que sacaneia, geralmente é o cara e é uma e a gente vive essa hipnose aí por quantos anos, né, porque todos os dias dentro da casa, inclusive no momento de família, aquilo incutido na cabeça. e outra coisa que nós temos que ter, noção é o seguinte, que sem os empreendedores, né, que a grande maioria do Brasil são micro e pequenos e até médios empreendedores, não existe o Estado, porque somos nós que geramos renda, impostos, para que ele faça a saúde, a educação, A distribuição, a distribuição desses valores, desses impostos. Acho que é importante a gente valorizar isso aos nossos filhos. e como vocês lidam, né, e se tiveram um dia isso, né, a culpa ou cobrança interna de cada um, né, por não estarem presentes em todos os momentos. Existiam momentos que vocês não puderam estar. Isso acontece, às vezes acontece até com o próprio Bernardo, né, que deve estar chegando agora, mas teve momentos que eu não pude, que minha esposa precisou estar, né, e para mim, até agora tudo bem. Eu entendo que é um momento de tração da empresa, do próprio Expandir inclusive, né, e tá tudo ok. Mas e vocês, como viram isso? O Eduarda lá, a gente foi tudo planejado, né? A história, o nome, a história, então a gente já entendia que mais valia o tempo de qualidade do que o tempo de quantidade, pra eu poder estar lá e não estar presente, né. Então, a gente fez um acordo, a gente sempre levou muito a sério isso e conseguimos organizar, né. Eu e minha esposa, na época da geração anterior, a gente era criado pelas babás, né, na casa da avó. E a gente decidiu fazer diferente. Então, quando a gente começou na jornada empreendedora, a gente se programou para que ela saísse e conseguisse estar mais presente no dia a dia da criação ali, né. E eu, antes de vir para o home office, antes de vir para o remoto, eu também sempre fiz questão de estar enfim, nas datas comemorativas, escola, sempre que podia eu estava. Então eu consegui, pelo menos desde o início, já meio que ter esse planejamento. Porém, como eu falei antes, Lira, tem hora que a empresa pede muito. Sim. E aí tem hora que quando você vê, você está 15 dias num fluxo, né, e você: "Caramba, tenho que parar". Então, costumeiramente, eu pego ela, a gente vai para o cinema, eu falo com a mãe: "Fica aí que agora é eu com ela". A gente vai para o cinema, faz, então dá para administrar isso, mas inevitavelmente vão ter momentos. Eu acho até que isso é um aprendizado para ela também, para eles, né, que vão ter momentos na vida que vão exigir da gente foco, abrir mão, renunciar, e aí Abdicar, né? importantíssimo estar, escolher as pessoas certas para estar do seu lado, porque elas vão segurar isso também, né, as esposas, né, enfim, a família vai entender, Padrinho, né, as pessoas que estão ao redor. vai entender, né, vai suprir isso de certa forma, os avós, então acho que isso é importante. E comigo, pelos meus filhos já estarem maiores, já teve, infelizmente, várias vezes que a gente não pôde estar presente, né. Hoje, quer dizer, da pandemia para cá, vamos dizer assim, houve uma evolução tecnológica, principalmente em questão de vídeo, né, Sim. que antes disso Ameniza mais. que não existia. Então, eu já cheguei a a juntar milha que eu conseguia ir para o exterior com a família toda, só por causa de viagem a trabalho, Olha, né. Então isso fazia com que eu não estava nem sempre aqui, questões de trabalho, participação em associação de classe, no caso da área de consórcio. Então, a tecnologia hoje, eu acho que a gente tem que saber aproveitar isso, né. A gente poder usar, às vezes, um acesso remoto, né, uma vídeo, que vai atender e o cliente também hoje aceita, que antigamente não aceitava, aham. e faz com que você esteja mais presente com a família. Eu acho que isso é muito importante, principalmente tanto pequeno e acho que principalmente hoje adolescente. Hoje o adolescente ele tem que ter uma atenção maior, ver essas amizades, quem são, porque com isso a gente consegue estar mais presente lá para ser um exemplo para eles, né. A última pergunta seria: que
hábitos familiares foram essenciais para manter esse equilíbrio que vocês tanto falaram? Tá se policiando realmente sempre, né. É final de semana procurando sair com eles ou até assistir filmes, no caso a gente gosta muito de filmes de ação, seja toda aquela 007 que era mudou um pouco, mas os clássicos dele ainda são muito bons. Então assistir com os filhos, né, uma pipoquinha ali, né, Da chama risada, né? dar risada, né. Então isso é bom e com essa congregação, né, às vezes você sair também por uma pousada com eles, isso também dá um relax Sair um pouco da rotina, né? da rotina. Viajar. Tenho feito Viajar. isso, né? Já fiz. Hoje não tô nem uma série de ocasiões da família aí, do meu menino mais novo. Agora mais por eles agora, né? Agora a gente está se organizando para ir mesmo, porque eu acho que isso vale a pena, né. Eu acho que viajar eu sempre digo, viajar é bom demais, né, e com a família então, impossível, melhor impossível. As rotinas, assim, né, uma coisa que a gente aprendeu também lá atrás, que são as refeições, né, eu digo que são a gente tem ali uma linha cristã também, né, em casa, então a gente fala que são os altares em casa, né, o momento de celebração. Então agora, principalmente agora com essa vida mais remota que a gente consegue ter, aí fica mais fácil, então de boa parte das refeições, mas às vezes não dá, eu digo sempre: "Cara, pelo menos uma vez na semana, no final de semana, junta todo mundo à mesa, tira telefone e faz essa não discutir, não cobrar, mas celebrar mesmo, né". E eu até digo para ir além, né, o Saulo perguntou ali, né, o que que eu uma coisa que eu tinha falado de comentar é o seguinte, hoje com inteligência artificial inclusive, é muito interessante porque, por exemplo, a Eduarda a gente cria ela de forma muito intencional, e a gente cria ela para a vida, porque é o que ela vai enfrentar, né. E aí teve uma situação recente, ela vai muito bem na escola, né, graças a Deus com esse suporte, e essa semana eu recebi o boletim dela. E eu joguei o boletim dela e mais algumas informações da personalidade, algumas coisas que a gente já acompanha, na inteligência artificial. E eu falei para ele: "Faz uma avaliação para mim, de quem ela é, do o que é que ela precisa, o que é que a gente tem que ter atenção com ela". Aí eu peguei o perfil comportamental, peguei o boletim, peguei a idade. Olha que isso aí é engenharia de prompt. Isso E o aqui cara do já marketing já tá trazendo aí um insight já aqui é no coisa primeiro mais atual, Lira. Aí eu joguei tudo lá, e aí aí ele me devolveu, né, dizendo assim, onde que tem que ter, por exemplo, a cobrança de notas altas não é pela nota, então deixar isso muito claro, né, você é amado e importante por quem você é. Os seus resultados são maravilhosos, mas não é isso que a gente está olhando. E aí eu peguei e sentei com ela. Mostrei para a mãe e falei: "O que é que você acha? Eu vou sentar com ela". Eu sentei e falei: "Ó, isso aqui é o que a gente, né", enfim, é uma avaliação, vamos colocar ali, psicológica, né, de certa forma. Então eu falei, eu expus isso para ela: "Olha, aqui é onde você está, e aqui é o que é importante para você, nesse aspecto, né". E outra coisa que a gente faz também é muitas uma vez em quando a gente faz à mesa eu digo que são as aulas da vida, que não tem na escola, e dificilmente ela vai encontrar. E aí eu começo a falar sobre inteligência emocional, e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então quando você sente, quando acontece isso, então de vez em quando a gente para, né, para fazer essas explanações. E ela adora, né, fica os ouvidos abertos. Então acredito que, assim como nas empresas, né, Lira, tem que ter uma diligência, tem que ter um planejamento, tem que ter uma intencionalidade, tem que ter uma atenção, como você falou, na tecnologia hoje, então lá tem tempo de uso de telefone, todas os canais de comunicação, internet não é para criança, nem para jovem adulto muitas vezes, né. E hoje, Desafio. diferentemente do meu tempo, o acesso a livro era muito difícil, né. Então, por exemplo, o meu mais novo descobriu um livro de assinatura da parte de literatura clássica. Então é Camões, Sim. e às vezes você tem a parte ele me deu um livro que eu tô querendo ir pra pra Itália, né, o aniversário da vez, Aham. tentando A jovem Vespa de 80 anos, né, 80 anos. e Próximo aí ano. mas olha, você tem que ler Dante, da Divina Comédia. Sim. Então eu já assisti uns vídeos e eu começo a ler. É um calhamaço, Sim. mas eu estou preparado para isso, quer dizer, ele dá essa cultura, né. Hoje você tem livros, antigamente você lia era um tormento, né. No meu tempo era ler Poliana, É, exatamente. pelo amor de Deus, Contador. né.
Então hoje tem uma série de seja para o jovem na parte do Harry Potter, né, que Sim. os meus 2 já leram todos, e depois você vai aprimorando. A leitura eu acho que é muito importante, Sim. eu acho que tem que botar do que uma tela, Sim. ler livros. Concordo. É. O Bernardo é uma coisa que ele não vê, é tela, né. Também não é uma política de, assim, proibido ver tela, Não, né, às vezes eu até ali com ele não eu coloco, assim, mas é coisa de 5, 10 minutos, né, e ele gosta, a gente estimula muito justamente a leitura e tá junto com ele nesse momento, né. isso. Nem que seja folheando ali para ele Isso, entender que aquilo é colorido, legal, exato. informativo. Então, pô, É. pessoal, legal, a gente tá finalizando, tá, esse bloco aqui. Queria agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente. E, pessoal, fica o legado aí, o insight que fica para esse bloco, é criar filhos para o mundo, mas não longe de nós. Foi os insights que vocês trouxeram aqui. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E vamos continuar, vamos aí para os próximos blocos, trazendo novos convidados. Então, pessoal, esse bloco, trouxemos eles aqui, Ivandro e o Anderson, mais conhecido como Risada, né. Eles podem falar aí dos negócios dele, Ivandro como economista aí à frente da Exatos, e Risada, eh, à frente da Madrepérola, que é a oficina, não de motos, mas de Harley Davidson, não é isso mesmo, Risada? Isso mesmo. Então, esse bloco, pessoal, a gente vai falar sobre, valores, exemplo, legado. Então, como é que, ser pai e empresário, como missão de transmitir esses valores aos nossos filhos. Eu, né, pai do pequeno Bernardo, né, e Ivandro, né, da Ana Clara, o Risada aí, são 3 Bernardo filhos. também, Felipe e Gustavo. Isso 3, mesmo. E 3 aí, fera. as feras, né? Então, assim, eu queria começar perguntando como a vivência, né, de vocês impacta os valores que busca ensinar aos filhos. Obviamente, a vivência no mundo do empreendedorismo, né, dentro das empresas de vocês, que o que vocês vieram construindo aí, né, como isso fica, né, como impacta nos valores e e esse ensinamento que a gente deixa para os filhos, né? Vamos lá, Saulo. Comigo foi uma mudança grande logo depois da pandemia. Quando começou a pandemia, né, a gente tinha um escritório, e em função disso a gente foi para o home office, então eu comecei a trabalhar em casa, e desde que eu comecei a trabalhar em casa, minha filha também, estando em casa, depois do horário de colégio, ela consegue me ver todo dia trabalhando, né, então vê a dedicação, vê a forma com que eu trabalho, o a seriedade com que eu faço o trabalho, porque mesmo estando em casa, eu consigo, de uma forma muito produtiva, ficar focado dentro na frente do computador o tempo todo, sem desviar a atenção, né. Escutando fado, inclusive, né? É Ouvindo, né? é uma coisa importante, tá. E com isso, ela consegue, dentro de casa, estar sempre ali vendo o pai dela trabalhando, vendo as reuniões que ocorrem online, às vezes, que eu tenho, as ligações, então isso eu consigo eu acredito, né, que ela consegue ver o compromisso que a gente tem com o trabalho. E isso eu acho que ela vai levar para a vida dela, quando ela estiver trabalhando, ela vai conseguir lembrar que o pai dela, mesmo dentro de casa, estava lá se dedicando ao trabalho e vendo todos os passos que precisa para entregar um projeto, né. Obviamente o trabalho são projetos de viabilidade econômica, onde a gente tem que estudar, tem que fazer leitura, tem que escrever. Então, tudo isso eu acredito que ela consegue perceber e eu espero que ela leve isso como um ponto positivo para a vida profissional dela. É isso aí. Eu concordo muito com essa visão do Evandro. Em meu caso, como eu não trabalho com home office, né, Saulo, então assim, tem todo aquele preparativo de quando você acorda pela manhã, de levar o menino na escola, de ajudar ali na preparação do café da manhã e etcétera, até o percurso. Então assim, a mesa, né, a mesa de casa, é um local onde a gente conversa muito, né, tanto nas refeições, assim, café da manhã, o almoço e por vezes a janta. E assim, quando tem quando eu sinto essa necessidade de estar mais próximo dos meus filhos, muitas das vezes eu trago eles para o meu ambiente de trabalho, até porque
de uma forma ou de outra, é até um ambiente mais descontraído, né, e ali eu vou, querendo ou não, passando os meus valores, né, os valores também de retidão, de como você lidar com o cliente, até porque eu acho, na minha visão, Saulo, que simplesmente você ser pai, você mesmo que você não tenha empresa nenhuma, você já é um empreendedor, porque você tomar, ali, digamos assim, criar uma pessoa, formar uma pessoa, né, É como empreender, né? é Um empreender, ser humano. e você tá ali lidando com pessoas. Eu tenho 3 filhos, então com gênios, com mentalidade diferente, então você fazer essa gestão de pra agradar todo mundo, sem deixar a peteca cair. Então assim, até para quem não tem empresa, ser pai é um grande empreendimento. Concordo, eu vejo muito, né, trazendo ali para o Bernardo, né, Bernardo, e aí falando do negócio do Expandir, né, o qual a gente faz parte, o Bernardo é um network já desde que nasceu, né, engraçado que, como isso vai pegando, né, essa vivência aí de, ele me vê, né, nos relacionamentos, nos eventos no Expandir, desde muito cedo, né, ali, é incrível quando a gente passa ali no por exemplo, a gente vai num restaurante, né, é engraçado que ele fica passando nas mesas e fica, né, até a pessoa falar com ele, ele vai pra próxima, ele vai pra próxima, e ele já faz o network ali do jeito dele, né, como ele entende, né. Então assim, como o exemplo, na verdade, a ideia desse bloco é assim, como o exemplo arrasta, né. Sim. E o exemplo é a única forma de fato, eh uma vez me perguntaram assim, que dica eu daria para outro empreendedor, né, ali no caso, né, na função de uma liderança, né. Cara, o exemplo arrasta, e aí nós somos os líderes ali, Sim. né, nós como pais, né, somos os líderes, né, obviamente junto com as mães do nosso lar, então, nada melhor do que a gente, né, ali É, à frente. toda a família é um empreendimento, né. Sim, toda a família é um empreendimento, é verdade. E como vocês enxergam o negócio de vocês como ferramenta para formar cultura e responsabilidade nos filhos? Bom, Saulo, eu enxergo da seguinte forma: como toda empresa bem estruturada, ela existe hierarquias, né, desde do funcionário mais que está mais abaixo dentro da hierarquia, até o mais alto. Então, assim, eu sempre busquei mostrar para meus filhos isso, né, porque não é simplesmente porque às vezes você tem um pai que é dono de uma empresa, um empreendedor, você vai chegar no local e fazer o que quiser, né, então ali você tem que ser respeitoso com as pessoas. Então esse tipo de valor eu sempre tentei mostrar para os meus filhos em todas as empresas que tive, é tanto que sempre fui inclusive até bastante elogiado, porque quando meus filhos chegavam nas minhas empresas, sentavam no sofá ou enfim, onde estivessem, e qualquer coisa que eles quisessem, eles vinham, pedia, não se: "Ah, é do meu pai, vou lá, pego de qualquer jeito", não. Então: "Pai, posso fazer? Pai, posso pegar?". Então eu sempre deixei isso bem claro, porque a vida, se a gente não passar isso, a vida não ensina da mesma forma, né, então, para eles não sofrerem, não penarem lá na frente, então é melhor ter toda essa base de saber respeitar, de chegar no ambiente e saber que existe ali uma liderança e quem está abaixo vai, né, enfim, respeitando, né, os degraus, né. Então eu sempre passei isso aí para eles. Eu acredito que até então tem funcionado, né, porque dentro da minha casa funciona também assim, então não tenho, até então nunca tive queixa e nem problema quanto a isso, né. E inclusive no seu caso, né, a faixa etária ali, né, É, são são 6 6 anos, anos de diferença de um para o outro. É 21, 15 e 9, né. ou seja, Tadinha. É, é é isso seja a aí. escada perfeita ali, Com certeza. ficou cronometrando o tempo ali. Pois é, rapaz, é assim mesmo. Isso é legal porque assim você consegue ver Isso. já os níveis, né, Sim, diferente ali, sim. consciência inclusive. O de 21 já é bem, como é que se diz? Bem, já tá no caminho, né, já tá no caminho desde que ele passou no vestibular, ele mesmo já procurou estágio, já arranjou emprego, já se vira sozinho. O do meio ainda tá, né, já tá no primeiro ano, né, é isso mesmo, tá no primeiro ano, e daí daqui a pouco também já tá, e o pequenininho ainda é só diversão, né, então você tem que ter gás pra, o mais velho é show de rock, é passeio, não sei o que, o do mais novo ainda é brinquedo e tal, algumas coisas assim, o pequenininho é só shopping, né. E E pula-pula. brinquedo, e pula-pula, pra comer energia. E assim, como uma ferramenta, né, eh, por trabalhar, né, em home office, então assim, a gente não tem um contato, ela não tem um contato direto
das minhas ações dentro de uma conversa, de uma reunião, tudo mais, né. Mas assim, eu procuro conversar muito com ela, né, então assim, eu converso muito com ela, falo da importância eu vinculo muito, assim, o estudo, né, que ela tá numa fase de estudo, com a responsabilidade de uma empresa ou do porquê, como ela tem que se dedicar, o porquê que ela precisa se dedicar, aonde vai impactar a falta de uma atitude, de De uma uma dedicação, de uma dedicação, do compromisso, um cuidado. da proatividade, como isso hoje, na vivência dela do colégio, vai impactar na vida profissional dela. Então, assim, eu converso muito E sempre fazendo um paralelo, no caso, com a sua vida profissional. sim, sim, mostrando, assim, a as atitudes que eu tenho, o que pode causar se eu não fizer, Os e resultados que e colhe. mostrando na prática, na questão do estudo dela. Né, por exemplo, a gente teve casos que, por exemplo, ela estava estudando de uma forma, eu falo: "Olha, Ana Clara, não é desse jeito que você vai estudar, procura estudar desse jeito". E a gente foi moldando ali, até que ela começou a fazer o que eu estava falando e o resultado veio. Ela conseguiu fechar uma prova de matemática que era uma coisa difícil para ela, e foi por uma mudança de atitude que eu vinha conversando com ela e hoje ela já percebe isso, já faz isso, como uma coisa natural. Então eu acredito que isso daí ajuda muito, né, de você orientar, incentivar, acompanhar os filhos nessa jornada, mostrando o como, a forma de se trabalhar, a maneira, isso pode impactar futuramente no negócio dela, né. Hoje, assim, ela tem a ideia de uma vontade de fazer psicologia, não sei se isso vai continuar ou não, então eu fico mostrando para ela quais as características que ela precisa ter para atingir, para ter de repente um negócio, ela abrir um negócio dela, abrir né, um espaço para ela, para que ela possa atender os clientes, o que que ela precisa focar, então tudo isso eu costumo conversar muito com ela. É, legal. Pra tudo tem método, né. Sim, É, isso que eu ia falar, né, assim, tudo que a gente aprendeu ali no independente das áreas que nós atuamos, são replicáveis para outras áreas, né, muita coisa é replicável, né, então a gente consegue ali, trazer, né, eu espero aí com o Bernardo, né, que a gente consiga, né, fazer ele entender isso, né, muito diferente, assim, na minha adolescência, né, eu sempre tive esse lado meio de empreendedor, meio, né, queria empreender, eu sempre fui desestimulado a isso, né. É, por uma questão de criação é diferente, né, momentos diferentes, né. E hoje, né, eu já vejo ele, né, eu já penso: "Pô, será que ele vai ser um empreendedor? Será que ele vai ser essa pessoa relacional que desde cedo está se mostrando ser?" E obviamente tentar orientar ele dessa forma, né. É, mas como tem os espelhos que são os pais, né, bem provável que, né, que caminhem bem próximo, né, às vezes não igual, mas bem próximo, porque os filhos eles refletem muito o nosso reflexo, né, então, é como você falou desde o começo da conversa, que o exemplo arrasta, né, então Eu acho que inclusive você, minha esposa grávida, eu estava com uma situação ali, né, e aí eu de preocupação e eu acho que foi você até, risada, que eu falei: "Poxa, né, meu filho, né, eu não queria que ele seguisse esse exemplo ali, que de certa forma próximo, né, e poxa, com essa angústia e tal." E se eu não me engano foi você que me falou, você disse: "Cara, não se preocupe com isso não, isso aí é uma coisa que você não consegue nem controlar agora, só que assim, não se preocupe porque o exemplo arrasta, se você não é dessa forma, sim, então a sim, tendência é que ele também não seja." Então, sim, claro, se eu não me engano foi até perfeitamente, você. isso E mesmo. eu lembrei aqui na sua fala quando você trouxe isso, desse momento, né, que a gente teve ali, né, É, é porque como eu falei, você ter filhos, né, querendo ou não, e por exemplo, para mim que tenho 3, então realmente é um grande empreendimento, né. Para mim que tenho 3, então todo empreendedor precisa saber um pouquinho de gestão de pessoa, né. Então você com filho, um quer ir no shopping, outro quer ir para piscina, um quer jogar bola, então, né, então assim, a convivência com os filhos, a gente tira diversos insights para dentro dos nossos negócios também, é uma troca, né. inclusive de É cultura, uma né, troca. já dizia Peter Drucker, né, tem uma frase célebre dele, das melhores, né, que ele disse que a cultura come a estratégia no café da manhã, né. Não adianta, e foi mais ou menos isso que você quis me dizer nesse momento, pelo menos eu entendi. Eu podia ter estratégia de que fosse, você disse: "Cara, se acalme, não, você não vai saber o que vai acontecer. Então, por mais que seja boa a sua estratégia, pode ser que nem aconteça."
né, porque a sua cultura vai falar mais alto, né, como você é, como você age, o exemplo, né, é a cultura que a gente traz ali dentro das empresas. Então eu acho que foi, assim, E eu acho legal porque, assim, você também ter um nome, né, querendo ou não, não falo nem de fama, né, não tô falando de fama, mas assim, por exemplo, eu tô com um filho de 21 anos que ele já começa a andar na rua, já começa a ter relacionamentos com alguns amigos e sair pra passear, então assim, como eu conheço muita gente, então às vezes quando um cara chega no lugar e diz assim: "Ah, eu conheço seu pai", e você saber que você tá sendo bem falado, né, só seu pai é um cara legal, seu pai é um cara decente, seu pai é um cara honrado, então isso aqui, eu acho que isso ainda eh, linka ainda mais, né, você com seus filhos, com valida. a valida, com sua família, porque, eh, enfim, ele tá não simplesmente vendo, mas ele tá vendo o que as pessoas acham, né, de você e querendo ou não, como você acabou de dizer, é uma validação, né. Eu não sei se vocês já sentiram isso, né, no momento que vocês estão, mas se vocês já tiveram, né, algum momento que vocês sentiram que estavam deixando um legado ali como pais empreendedores. A importância de vocês empreendedores ali nessa, eh, na criação dos filhos. Saulo, assim, eu tive um momento, assim, bastante importante para mim, né, que foi quando eu recebi, né, a medalha do mérito econômico em 2018, né, dado pelo Conselho Regional de Economia e também pelo Conselho Federal, e eu pude participar com a minha esposa e minha filha, né. Então acho que isso foi um exemplo de toda a dedicação, de todo o meu trabalho, né, sendo premiado, e ela poder enxergar isso e ver, e eu ter de fato, assim, uma medalha que veio por um esforço, né, e que ela pode entender isso, que quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, não só com bases de educação, de estudo e trabalho, a gente é recompensado, né, e isso eu acredito que ficou para ela como um exemplo de que se a gente lutar, se a gente batalhar, se a gente se dedicar, a gente consegue atingir os objetivos. Não só todo esforço, mas eu acho que foi principalmente, sobretudo, de abdicação, né, porque muitas na vida empreendedora a gente abdica de muita coisa, né, mas que isso seja um ponto de, inspiração Sim, em algum momento, né. sim. E você, Reina? Eu pegando esse gancho, como o Ivandro falou, que ele recebeu essa medalha, eu puxo para aquilo que a gente tinha acabado de falar sobre a validação, né. Então, e querendo ou não, esse prêmio que ele recebeu é uma validação do esforço dele que vai realmente, reverberar deixando como um legado para a filha e para quem vier depois, né. Então eu acho isso muito realmente também muito importante por conta de que até que se a sua matéria não esteja mais presente, você ser lembrado por uma pessoa que realmente agiu de forma correta, tanto obviamente com os filhos, como dentro de um cenário de mercado e etcétera, seja lá com uma empresa ou enfim, uma franquia que já tem um negócio formatado, mas enfim, você ser aquela pessoa que seja lembrado por ser ético, por não se corromper. Então assim, eu acho que isso é um exemplo muito grande que tem que deixar, que a gente deixa para os nossos filhos, porque não tem dinheiro que pague isso, né, cara. Então, assim, você sair na rua de forma, assim, tranquila, com paz, né, de espírito, e dormir realmente tranquilo por conta de que diz assim: "Eu fiz o que precisava ser feito, né, e deixei a minha marca da forma que pude, né". E assim, e sua família, seus filhos teriam orgulho disso aí, né. Então você causar orgulho em alguém, né, é muito interessante porque antes de a gente ser pai, primeiramente a gente foi filho, né. E tem um cara que fala muito, que eu gosto muito dele, que ele diz bem assim: "Se toda vez que você sair de casa para trabalhar, para empreender, se assim, você não fizer nada que envergonhe seus pais, você já tá, né, com, sei lá, cara, 90% do caminho percorrido perfeito, né". Então, porque assim, e da mesma forma, a gente que é pai também não fazer nada que envergonhe nossos filhos, né. Então acho que esse lance da validação, eh, funciona para o legado, né. Sim, com É. certeza, eu concordo com você. Com vocês, inclusive. Pra gente, última pergunta desse bloco, pra gente finalizar, é: que conselhos vocês deixam para outros pais,
que se culpam por se dedicarem tanto ao trabalho, que eu sei que vocês se dedicam. Muitas vezes, vários empreendedores, enfim, a gente não trabalha só 8 horas por dia, pelo menos eu não conheço nenhum empreendedor, né, que vale a pena a gente citar, que trabalhe só 8 horas por dia, né. Então, eu imagino que com vocês também é da mesma forma. Que conselho você daria para o cara que está lá, ali do outro lado, nos assistindo, e tem uma certa culpa por: "Poxa, eu não estou com minha família", talvez um sábado, um domingo que ele precisou se dedicar ou precisou fazer algo, e ele está com tem essa angústia. Saulo, eu costumo dizer assim, antes de você ser empreendedor, né, em um negócio, né, seja ele físico ou virtual, primeiramente empreenda em sua família. É como a gente estava falando aqui há pouco, criar essa cultura, você vai criar os valores específicos e tal, para depois você sair para o mundo dos negócios, porque não adianta nada você ter um negócio de sucesso e uma família falida. Então, primeiramente, empreenda em sua família, capacite-os e se capacite também, né, como ser humano, para só depois então você pensar, claro que óbvio, você tem que manter sua família, né, mas assim, se você quer dar um passo, às vezes no empreendimento, de montar algo grandioso que queira realmente deixar uma marca, primeiramente você tem que deixar a base, né, reunião com todo mundo, para todo mundo concordar, não é só a sua cabeça, né, então eu vejo dessa forma. Porque do mesmo jeito que você se abdica, a família também Sim, abdica. sim, sim. Precisa estar todo É mundo na é mesma página, né. tem que estar todo mundo na mesma energia para dizer assim: "Ó, a gente vai abdicar disso aqui, mas o passo no futuro vai ser aquele, enfim, né, que todo mundo vai gozar, né". Você vai botar as costas, o lombo para bater, mas todo mundo vai gozar, mas tá todo mundo, né, dentro da Consciente. consciente, né. Eu concordo com o que o Risada colocou e complemento um pouquinho, tipo assim, para a pessoa pensar, o momento, né, em que ela está. Porque às vezes tem momentos que é necessário você realmente se dedicar. A empresa pode estar passando por algum momento mais difícil, ou então está no início, então Um realmente momento de tração, às vezes, é né. necessário, Não é, né. é necessário. Mas isso não pode ser uma rotina eterna dentro da sua empresa, porque aí algo está errado dentro da sua própria empresa. Se você tem que estar lá todo o tempo para ela funcionar, Apagando o incêndio. não funciona, tem alguma coisa errado. Então, assim, é entender esse momento, entender que ele precisa ser passageiro, colocar pessoas para que possam lhe ajudar, né, e você realmente viver com sua família, você tem um tempo para se dedicar à Eu empresa, mas desfrute também ter o desfrute com a família, porque ele é fundamental para você atingir resultados positivos dentro da sua empresa. Senão, você vai ficar somente trabalhando dentro da sua empresa, chegando em casa, você não vai se sentir feliz, porque você se sente um estranho no ninho, porque você não tem uma boa convivência em casa, não tem uma é isso. intimidade grande, e depois quando você chega na sua empresa, você não está tão feliz, porque você não tem uma base sólida familiar. Então é esse o recado, pense a necessidade É de isso você aí. estar na sua empresa, vamos lá, 18 horas por dia, né. Isso aí E se for um pontual, não se culpe. Se for Ah, pontual, não se culpe. é necessário. é necessário. Beleza. Tudo com planejamento, né. Meus amigos Sem planejamento é só um barco à deriva, né. meus amigos, muito obrigado, tá, por fazer parte desse bloco. Gostei demais desse Obrigado. bate-papo, conversa. É, Espero que o pessoal esteja gostando também, com certeza. E aí, já fica, se inscreve, comenta, compartilhe e ajude a gente a levar, tá, o Expandcast a ir mais longe. Eu acho que com esses insights que eles trouxeram aqui, o Ivandro e o Risara, né, eu acho que fica aqui, né, a palavra ela convence, mas o exemplo é que arrasta. Então vamos lá, até o próximo bloco. Então pessoal, voltamos ao bloco agora com Laércio Locatelli e Alexandre Matos, a pessoa, né, no caso Alexandre, franqueado da Ommier aqui. E o Laércio, as maiores pizzas maravilhosas. Inclusive os dois já tem podcasts anteriores que vocês podem ver e curtir lá, beleza? Pessoal, o tema central desse bloco é a importância da família como suporte e o papel dos filhos na continuidade
e no futuro dos negócios. Como a presença da família no dia a dia da empresa fortaleceu o negócio e a paternidade de vocês? Lá isso, né, Manu toma conta da pizzaria lá desde 16 anos, né? Antes, Desde antes, né? antes ela já Inclusive tem quem diga que lá só recebe um salário lá. É a Manu que toma conta lá, que comanda. Acho justo, inclusive. minha mesa tem que ver quanto que é minha mesada, que ela me passou. Como é para vocês aí, nesse dia a dia, né? Como fortaleceu e como vocês trazem, né? Não sei se Alexandre tem os filhos lá dentro, mas com certeza ele vê esses exemplos em casa, né? Saulo, obrigado, cara, por estar aqui, né, Alexandre, junto com essa fera aqui também. E assim, primeiro parabéns, né, Dia dos Pais, né? Então, Parabéns pra nós, parabéns a Alexandre. do sogro, parabéns pra mim. Ó, e, cara, sempre é um desafio, né? Assim, eu acho que assim, a gente, porque uma pessoa falou uma vez que eu nunca esqueço na frase, que é o seguinte: porque a gente não pode criar os nossos filhos da forma que a gente foi criado, entendeu? Então, assim, a gente às vezes Faz sentido. tenta, né? A gente às vezes quer passar, não, porque eu fui criado assim, porque na minha época era assim, entendeu? Mudou. Então tudo mudou, pô. Então, hoje eu tô com 50, eu vou para 52, eu tenho uma filha de 7. Olha a diferença de mentalidade aí. Mas, como você falou, a Manu já tá no meio, né, assim, e tudo. E E aí você acha que isso né, dela estar muito presente ali no dia a dia, isso fortaleceu? a questão familiar, Sim, você fala? a sua paternidade em relação a Com certeza, pô, com certeza. Porque assim, eu sou muito grato a Deus, saca, Deus, Nossa Senhora e tudo, a questão que é o seguinte, de proporcionar isso. Eu tenho muito tempo, eu tenho condição de ter muito tempo com os meus filhos, certo? Então assim, a Manu tá comigo o tempo todo, a Isadora também, eu tenho no caso de 27 agora, né, 27 anos, que não mora comigo e tudo, mas assim, a ligação nossa é muito forte. Então a questão do comércio, ela traz isso, entendeu? Assim, a gente não tem horário, não tem dia, não tem nada, mas a gente tá junto sempre. às vezes eu vejo a Isadora lá, né, ela ajuda do jeito dela, né, ela com 7 anos, ela comanda a gangue das crianças ali, né, ela pega os meninos lá que estão lá, ela chama pra brincar, já faz uma festa, né, porque ela é assim. E a Manu com essa diferença, né, de idade, Manu já muito responsável, né, comanda a pizzaria, né, ali com poxa, ela gosta de estar ali, né, de fazer aquilo acontecer. Então eu acho isso muito bacana, né. Inclusive eu sou seu fã justamente disso, eu gostaria obviamente de chegar lá no futuro, né. O Bernardo tá, assim, vislumbrado com o negócio, como a Manu é com o seu, Sim, né. exato. Hoje, né, no caso, a Manu, né, que são as 2, né, a Manu hoje tá com 18 e a Isadora com 7. Eh, ela já tá na faculdade, tá fazendo direito, então assim, e eu tenho muito isso comigo, não tanto eu quanto a mãe também, a gente tem muito, isso muito bem resolvido. É o que ela quer fazer, entendeu? Eu falo assim: "Olha, você precisa ficar aqui, você tem que ficar aqui", aí não adianta. Ela por si só, assim, ela por ela mesma, ela já vem percebendo a necessidade e a gente vai deixando acontecer. E com isso, aquilo que eu estava falando, consegue aproximar mais, entendeu? A gente consegue ter mais proximidade. E a Isadora é aquilo que você falou, pô, ela já estava hoje mesmo ela estava assim: "Mãe, deixa aquele cantinho lá, mãe, que eu quero vender as pulseirinhas que eu tô fazendo". Eu assim, aí é o espírito empreendedor, 7 anos. Eu assim: "Tá, vamos ver". Por exemplo, né, Aí vai, né. o que a gente falou aí no episo no bloco anterior, na verdade, sobre o exemplo, né, o exemplo ele arrasta, né. Com E você, certeza, né. Alexandre, como é que você vê isso aí? No meu O seu caso, dia a dia ali, como fortaleceu, você trouxe até os os bonequinhos ali, né, vem me mostrando aí, por favor, né. Vou explicar para você o que Explica aí. significa cada bonequinho desse. No meu caso, eu acho que eu gerei uma confusão na cabeça dos meninos, né. Cecília, que já tem 20 anos, ela acompanha um processo na área da docência, né. Então, na verdade, porque seu pai faz o quê? Não, meu pai é professor universitário. Então Cecília teve esse momento e hoje Cecília recentemente entrou na faculdade de medicina, já segue a profissão da mãe, né. O Caio já pegou o momento, é o mais novo, né.
músico, né, o primeiro músico da família, ele já pega a fase do pai empreendedor na Certa e na UMIE. Tem um fato até interessante, teve um dia que eu estava em casa e cheguei: "Caio, vai para o colégio hoje não?". "Não, porque hoje não tem nada interessante". É um negócio de uma feira de profissões. Eu disse: "Ah, não tem nada interessante? Vamos fazer o seguinte, você vai para a empresa comigo, você vê o que é que vai acontecer lá para ter alguma coisa interessante, né, pelo menos na empresa aprende alguma coisa, né". E aí ele aprendeu, né, que na OMIE ou vende ou ajuda a vender, né, é o slogan que a gente tem lá com os executivos lá, com os meninos, né. E identificou o que é a Certa, a área digital. E eu acho que daí para frente, começa a plantar a semente da tecnologia, que a gente acredita, né, em conversa que eu tenho com ele, para o ano, ele deve seguir a área de TI. Então assim, não sei se também é empreendedor, ou se vai para a área de desenvolvedor, né, Saulo? Sim. Mas todo desenvolvedor é um pouco de empreendedor, né. O curso, né, eu fiz o curso de sistemas, a grade do curso, e você conhece muito bem, a grade do curso tem muita matéria, né, talvez eu até diria que eu acho se não 50, quase 50% do curso é a grade de administração, né. É muito voltado à administração justamente porque, cara, o desenvolvedor ele tem que ter essa mentalidade de certa forma empreendedora e conhecer as empresas 360 graus ali, né, Então assim, para poder desenvolver soluções. eu acho que é muito empreendedor, né. Hoje os 2 já têm mais ou menos os caminhos, né, seguindo o pai, seguindo a mãe, então assim, agora é só seguir, né, e orientar para que tome as decisões corretas, né. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, né. Vocês têm filhos ali em momentos diferentes de carreira, como você já falou, o Laércio também, né. Eh, a paternidade, ela mudou a forma como vocês tomam decisões no trabalho? Sim, sim. E Hoje como foi isso? hoje assim, na época que você não tem filho, de certa forma, você arrisca mais, né. Hoje você se preocupa não só, né, como empreendedor com os filhos, né, a continuidade, mas também com os filhos daqueles seus colaboradores. Então as decisões hoje que nós tomamos, né, elas são mais pensadas e repensadas, e a longo prazo. Você acha que então aumentou o cuidado ali Cuidar. na tomada da decisão? Isso. Análise de cenários, né. E você, Laércio? Então, o Alexandre tocou num ponto muito importante, que é do próximo. Teve uma eu não esqueço, teve uma colaboradora nossa que chegou para mim uma vez, se queixando de alguns problemas com não sei o que e tudo, eu conversei com ela e falei assim: "Calma, pô, tudo se resolve, não sei o que e tal". Ela: "Ah, seu Laércio, o senhor fala assim porque para o senhor é fácil, entendeu? Para o senhor é fácil para poder resolver os problemas, para o senhor é fácil". Quer dizer, alguma coisa relacionada só a dinheiro e tudo, eu falei assim: "Olha, aí é que tá o problema, aí é que você tá enganada. Não é fácil para mim, porque você tá pensando em você e na sua família, e você tá certa. Agora eu penso em mim, na minha família e em todos vocês, Colaboradores. porque é a responsabilidade nossa, entendeu? Então assim, é o que o Alexandre falou mesmo, a gente tem que cuidar, a pergunta, né, a questão da paternidade, né, assim, se a gente passa a enxergar de outra forma. É, a maneira inclusive de tomar decisões. Tomar decisão, né. Então eu acredito que 100%, entendeu, por conta disso. A gente: "Ah, mas tem que arriscar". Sim, tem que arriscar, mas até que ponto a gente pode arriscar? Você tem que estar muito atento com o que depende de você ali, entendeu. E vou puxar agora do Alexandre aqui, né, que como um professor, né, o professor nunca deixa de ser professor, né, apesar dele não estar atuante, né, mas na doutrina ali, né, da administração você tem, né, métodos, metodologias, meios para você ter um controle sobre o risco, né, ou seja, o risco controlado, né. E passa pra gente, Alexandre, um pouco desse insight aí do empreendedor que está nos assistindo. O nosso canal é feito para outros empreendedores, né. Como é isso? Como é tomar esse risco controlado? Como é que ele deve analisar esses cenários, né? Claro que você não vai dar uma aula aqui, né, e não tem nem tempo para isso, mas o que é que ele deve prestar atenção? Na verdade, ele tem que construir cenários, né, e planejar onde ele quer chegar. Bom, então planejamento estratégico, Planejamento, basicamente, e execução baseado no seu planejamento, né, e repensar isso e traçar sempre as rotas. criar um sistema, e eu falo um sistema não precisa ser um Omniê da vida, né, que já está lá
bem estabelecida e bem robusta, mas o sistema que eu falo é o sistema de como você gerir a sua empresa, né? Para que você alcance esse cenário, né? E não sei se você vai concordar comigo, talvez você, como você falou, vários cenários, é você pegar um cenário onde você quer chegar e transformar ele em mini cenário, né? E você ir percorrendo, é como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Uma casa por vez, né? Da conquista, né? Exatamente. É bem interessante você falando isso como exemplo, né? Cheguei em casa, Caio estava emburrado lá. O que foi? Aqui sempre o cenário. Primeiro o diálogo é sim, não, tá legal, muito curto, né? E assim, emburrado, eu disse, foi que houve? Não, porque eu não vou jogar tênis de mesa. Por que não? Porque não fui escolhido. Pergunta que eu fiz pra ele, você se vendeu? Boa. Então assim, Como você tem se vendido, né? na Naomi, já disse pra você, na Naomi ou vende ou ajuda a vender, né? A gente vende sistemas, né? Então, perguntei pra ele, e aí, se vendeu? Né? Eu acho que vocês pensar na próxima. E se vender é muito sobre como o outro, né? Ou seja, como o mercado lhe percebe, Isso. né? Essa é a pergunta, chave. É o espectro do pessoal daqui vai pra área de TI, né? Diz que o pessoal da área de TI fica esperando algo acontecer, não se vende, né? Não, né? Não sei. Mas assim, ou da geração Y ou Z, que a gente fala hoje, né? Casos e casos, né? Na verdade, para toda profissão você vai ter vários tipos, né? Com certeza, com certeza. Tem um amigo meu da TI que fala o seguinte, que a melhor maneira da pessoa sair do lugar é quando a água bate na bunda, né? Que é, ô meu irmão, a maré tá enchendo, bateu, ou você nada, vai se afogar, né? Então, é muito sobre isso também, né? Mas por favor. Então, o que você estava falando, que vocês estavam comentando, né, é justamente é o planejamento, né, pô. É o início, meio e fim, no caso. O fim não como final, mas sim como Objetivo, né? objetivo, né, consolidação mesmo. Porque tem gente que faz e começa pelo meio, entendeu, já quer do início, já quer o fim, faz Tem gente que nem sabe para onde quer chegar, não quer exatamente, né? não tem nem E como tem no Brasil, né, empreendedores de oportunidade. tendo tudo, né, fazendo todo o planejamento tá difícil. É empreendedor de oportunidade, né, que acabou ali caindo, né, foi, né, demitido ou teve pós-pandemia aconteceu muito isso, né, de você o cara precisou empreender, né. Então assim, ter um planejamento, né, e isso ensina também aos nossos filhos, né. Como é que ele vai construir uma carreira, seja no empreendedorismo ou seja em qualquer um. A Cecília agora que está indo para o mercado, está indo para a faculdade de medicina, ela vai precisar construir uma carreira para ela. E essa estratégia ela é presente, né, tem que estar presente em todo momento. Mas a questão, isso que você falou também, no caso da sua filha, a medicina, toda carreira, cara, toda profissão, toda carreira que você vai ver, tem a ligação com o empreendedorismo. Você tem, entendeu? Porque é que você falou com seu filho. Mas como é que você está se vendendo? Correto. Entendeu? Então, quer dizer, se ele ficar lá esperando, é a mesma coisa, gente. Se ficar esperando, não vai acontecer. E mesmo o médico, né, ele precisa ser percebido pelo mercado Precisa. como um diferencial, Claro, né. claro, claro. Sempre. É todo mundo, né, isso aí. Pessoal, Isso. o que significa para vocês ser pai e empresário no mesmo palco da vida, sem dividir, né, porque tem gente que, aquela história, né, eu brinco com o pessoal, né, tem gente que tem 2 números de celular, eu não sei ter, o meu é um só, né. Aí tem gente que diz: "Não, eu sou empreendedor e pai". Na verdade, meu amigo, você é empreendedor, pai, tudo ao mesmo tempo, é full time, né. O que a gente vê hoje, basicamente, é o tempo, né? O tempo hoje, para um empreendedor, você precisa fazer muitas coisas e você não tem tempo. Então, meu primeiro desafio é dividir o tempo e o carro. Porque agora tem mais um motorista na família, né? Então, assim, tem que fazer a gestão e o planejamento da agenda. Tem quem diga que as oficinas de funilaria estão muito contentes com esse Disso aí é setor de Laércio, que ele vai contar a história do Uno dele, que tá me contando aí. É o projeto da Manu, exatamente, você falou. Né? Mas assim, eu acho que hoje o maior desafio é você dividir o tempo, né? Dividir, no meu caso também, né, com a saúde e o lazer, né? Que é meu vício do tênis, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo até administrar para ir nos treinos dela. Não sei se ela vai continuar por mais tempo, mas ainda consigo ir para pegar bola, viu, Lécio?
Vou lá, vai catar a bola, né? E Isso dar um aí. pouquinho Que isso aí é Isso aí. importante. Isso é importante. Mas e a organização, né? Porque quando você consegue meio que se organizar, que é quando como é que é? Quando você não faz nada, quando você não tá fazendo nada, você não tem tempo para nada, e aquela loucura, que às vezes você vê a pessoa, pô, acorda de madrugada ali, vai malhar, vai não sei o quê, quando não vê que faz tanta coisa Se num planejar o dia, né, tempo, consegue. planejar. E é isso mesmo. Então assim, por um lado, que a gente falou no início, a questão de ter condição de estar mais próximo dos filhos, entendeu? Isso é muito bom. Então, assim, ter condição de almoçar junto, ter condição, pô, de levar no colégio, de às vezes buscar no colégio. Então isso perguntar como é que foi a aula e tudo, isso é muito bom, né. Porque é o que você falou: "Ah, não, eu sou empresário, entendeu? Ou então eu sou pai". Cara, aí eu não sei se é essa fórmula aí como é que funciona. Eu não consigo isso aí. Tem gente que sai da SLT para ter mais tempo, né? Eu acho que é um caminho, Como é que é? sai da CLT para ter mais tempo, né? Ou seja, é um caminho meio tá indo pro caminho na contramão, né? Porque, meu amigo, na CLT você só tem um chefe. A gente tem vários, né? Todo cliente é nosso quer, né? Então, Isso aí é outra história, outro podcast, né, meu Deus aí tem aí tem assunto, é viu. verdade. Inclusive, eu Tá. preciso encerrar esse bloco, né? Queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje, né? Nesse especial Dia dos Pais do Spandcast. Então, novamente, feliz Dia dos Pais para vocês. E, pessoal, eu acho que ficou um insight aqui, né? De ser pai é empreender todos os dias, só que com a herança afetiva. Então, esse episódio, esse bloco, na verdade, ele deixou isso, tá? No coração de todo mundo aqui. E assim, pessoal, a gente encerra esse episódio. Queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo e queria também dedicar e agradecer esse episódio a todos aqueles que fizeram parte, fizeram possível isso acontecer. Todos os nossos entrevistados, assim como a Grow, que nos emprestou esse espaço, e também a Búfalos Filme, que proporcionou toda essa gravação para nós. Então, forte abraço a todos e nunca se esqueça. E se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe os episódios para que a gente possa chegar a mais lugares, a mais pessoas. Essa iniciativa do Spandcast, ela é gratuita para você. Então, por favor, contribua fazendo isso para que a gente possa crescer ainda mais esse canal. Um muito obrigado e até mais.